Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Que bom que vocês estão podendo acompanhar o nosso culto mais uma vez. E eu gostaria, para começarmos o nosso culto, lermos um texto que está no capítulo 93 de Salmo. Tá bom? Salmo, capítulo 93. Salmo 93. Diz o seguinte: Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu é desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Versículo 1. Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O Salmo, esse em específico, ele está falando sobre o tremendo poder de Deus e aquilo que ele faz. Embora as adversidades que a gente encontre no mundo nos surpreendam, nos amedrontem, o salmista ele declara que Deus é muito maior do que essas coisas. Deus ele é muito mais poderoso do que essas coisas. Então, com esse espírito de grandiosidade do nosso Deus, eu gostaria de convidá-lo a estar orando junto comigo para começarmos o nosso culto. Pai, obrigado porque diante de todas as coisas deste mundo, o Senhor se cingiu de poder. O Senhor é todo poderoso. Não existe nada que se compare à tua grandiosidade. Que o teu Espírito Santo esteja colocando isso em nosso coração agora. Que teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando no nosso interior. Para que a gente reconheça e diante do Senhor nós venhamos a colocar a nossa vida. Porque sabemos e entendemos que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. O Senhor é todo poderoso. E se o Senhor é todo poderoso, o Senhor merece todo louvor e honra. Não só por causa de todos os teus feitos, mas por quem também o Senhor é. Porque mesmo o Senhor sendo tão poderoso e podendo fazer todas as coisas, o Senhor decide fazer entre as mais belas, que é nos amar, mesmo nós sendo falhos. Que o Senhor aceite este nosso culto, trabalhe em nosso coração, desde agora, Pai. Transforme a gente na imagem e semelhança de Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro, meu Pai. Amém. Eu gostaria de convidá-los a estarem cantando a música de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Os comprados, grandes multidão, irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa música dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no
cantar a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui, presente aqui. Essa música ela é muito linda e muito legal, porque ela fala isso, ela fala que Deus está aqui, Deus está presente aqui conosco e Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando da gente. E nesse cuidado conosco, eu gostaria de convidá-los a pensar como foi a sua semana, como foi a sua conduta perante Deus, como que foi o seu agir diariamente com o nosso Senhor. Para isso, eu gostaria de convidá-los também a pensarem comigo no texto está na carta de 1 João. Na carta de 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 10, a gente vai ler. Primeiro João, capítulo 1, versículo 5 ao 10, é o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João, ele é muito claro. Deus é luz, ele não habita treva nenhuma. Se ele não habita treva nenhuma, em nós também deve ser a mesma questão. Nós não devemos manifestar obras de trevas. E que obras de trevas são essas? Obras que não condizem com a conduta do nosso Senhor. Obras que não sejam de louvores, obras que não sejam de pensamentos puros, agradáveis, mas que condizem com a palavra de Deus. Tem agido como obras de luz ou obras de trevas. E se eu e você formos sinceros uns com os outros, a gente sabe que todo o nosso dia, algumas vezes a gente age como obras de trevas. E a gente precisa se arrepender disso. Mas, se vocês errarem um alvo, pisarem na bola, pecarem contra Deus, existe um advogado justo para perdoar os nossos pecados, se confessarmos eles. Então esse momento é para a gente confessar os nossos pecados. Oremos. Pai, estamos expondo os nossos pecados a Deus. Estamos expondo o quão falho nós somos em cumprir aquilo que o Senhor quer. Perdoa os nossos pecados, Pai, pois o Senhor mesmo diz na sua palavra, em 1 João, que nós temos um advogado justo. Esse advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe muito bem aquilo que nós fazemos. E por isso que nós estamos expondo ao Senhor. Porque não queremos continuar agindo dessa forma. Nós queremos mudar a nossa conduta, nosso pensar e todas as demais coisas. Que o Senhor nos abençoe, Pai.
O Senhor nos abençoe nessa caminhada de nos arrependermos dos nossos pecados e caminharmos como pessoas da luz, pois o Senhor é luz. E que a paz do Senhor reine sobre o nosso coração, trazendo a manifestação que o Senhor perdoou os nossos pecados. Mas que também a gente não venha retornar a cometê-los, mas que nós possamos lutar contra eles e edificar e glorificar o nome do Senhor através de nossa vida assim. E fazendo isso, que nós possamos demonstrar às outras pessoas ao nosso redor, com o nosso testemunho de vida prática, que o Evangelho faz sentido, porque nós estamos deixando essa vida de pecado para trás, estamos vivendo uma vida de luz agora em diante. Que essas condutas, esse movimento de transformação, de arrependimento, seja tudo para a glória do Senhor. Que o Espírito nos ajude. Eu vou cantar com vocês uma música chamada Um Vaso Novo. Eu escolhi a versão do Thales Roberto, porque eu acho que ela é bem legalzinha pra gente cantar. Ela é bem breve, mas esse deve ser o desejo do nosso coração. Porque Deus está conosco. E Ele está conosco. Nós devemos compreender como que Ele deve agir em nossa vida. Nós queremos ser um vaso novo, sendo mudado pela mão de Deus para vivermos a cada momento da forma como Deus deseja. Viver cada momento de nossa vida, cada período, sendo modelados pela mão de Deus. Cantando essa música. Ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do Deus, quebra minha vida, face-a de novo, eu quero ser um vaso. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser vaso. Do início. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, face-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor amado, vamos unir e eu um vaso, quebra minha vida, face-a de novo. Quero ser um vaso.
para encerrarmos, uma última canção antes da mensagem, lembrando aquilo que nós cantamos e nós cremos desde o início do nosso culto e desde o início da nossa conversão, que Deus está aqui. E essa canção chama-se assim, Deus está aqui. Deus está aqui, certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir, tão certo como eu te falo e podes ouvir, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Irmãos, Deus está aqui. Deus está aqui. E que por Ele estar aqui, que o nosso coração também esteja aqui. Esteja ouvindo aquilo que Ele está falando através das músicas, através da nossa liturgia, principalmente através da sua palavra que vai ser agora. Deus está aqui. Reconheça esse tempo. Reconheça esse tempo. Coloque seu coração. Vamos orar para recebermos o Alexandre, para ele nos trazer a mensagem de hoje. E que o seu coração esteja 100% aqui, que sua mente esteja 100% aqui, e que sua vida seja um culto adorável e agradável ao nosso Deus, junto com nós. Vamos lá. Pai, muito obrigado por esse momento de cantarmos os feitos do Senhor, agradecermos as coisas que o Senhor tem feito por nós. Isso é magnífico, é bom demais. É bom demais. Que, embora a gente esteja nesse meio aí, bem sabemos que o Senhor está conosco. Bem sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor está cuidando da gente e falando com a gente. Que o Teu Espírito Santo abençoe tanto o Alexandre, que irá ministrar a mensagem para nós, quanto os nossos corações que irão ouvir a Tua palavra. Que o Senhor esteja nos auxiliando a compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que a Tua glória seja manifestada para nós, como ela é desde eternamente, Pai. Porque nossos olhos se maravilham com o Senhor. Que os nossos olhos se alegrem em ver a Tua mensagem e saber que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, que maravilha, que bênção, que privilégio é adorar o nosso Deus, exaltar a Cristo e que você possa ter, assim como nós que estamos aqui, você aí possa ter sentido a presença do Senhor.
Hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem da série sobre viver. O Arthur começou na semana passada e eu continuo agora com a segunda mensagem lá no livro de Eclesiastes. Peço que você abra sua Bíblia lá no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o 15. Acompanhem a leitura na sua Bíblia. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos o teu santo nome, nós lemos a tua palavra, confessamos nossos pecados. Nós queremos ouvir a instrução da palavra do Senhor, meu Pai, e que o Espírito Santo do Senhor haja de maneira que não seja simplesmente um estudo, não seja simplesmente algo que nós vamos receber, um conteúdo, mas seja a tua palavra falando ao nosso coração, para nossa edificação, para nossa instrução e para nossa santidade, nosso aperfeiçoamento naquilo que o Senhor nos chamou para caminhar seguindo Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, o início do ano é sempre um momento que nós paramos para pensar no tempo. Pensar nos propósitos para esse ano. Talvez você, como muitas pessoas, pensou: esse ano eu vou ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, praticar exercícios físicos. Talvez você esteja pensando nessa questão do corpo, da sua saúde. Ou como um bom crente, devoto, você tenha aceitado o desafio de ler a Bíblia num ano, porque você entendeu que é algo maravilhoso você poder conhecer a palavra de Deus do início ao fim, e você fez esse propósito. Talvez outros anos você tenha feito e não tenha conseguido, mas esse ano você vai conseguir, para a glória de Deus, para o crescimento e amadurecimento da sua fé. E todas essas coisas relacionadas a essa virada do ano, a gente olha para o ano passado e começa a refletir. E eu quero que você reflita comigo agora. Nós aproveitamos bem o ano passado, o ano de 2020? Eu ouvi de muitas pessoas, de muitos crentes até, que foi um ano perdido. Um ano que você pode pegar, jogar no lixo, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu acredito que pensar dessa forma é muito complicado, é uma forma errada de um cristão ver o ano passado. E talvez você tenha caído naquilo que o Arthur falou na semana passada. Se você acha que é um ano para jogar fora, você tenha só sobrevivido e não vivido intencionalmente, buscando a glória de Deus, fazer a vontade de Deus.
e agradar o Senhor. Mas o ano passado já ficou para trás, e nós estamos vivendo agora 2021. Você consegue estar animado para fazer planos, projetos, pensar no tempo que vai ser 2021? Muitas pessoas questionaram o sentido da vida por causa da experiência do ano passado. Talvez até pessoas que creem em Deus, são pessoas devotas, sinceras, buscam o Senhor, não entenderam que esse ano também, apesar de tudo que aconteceu e está acontecendo ainda, ele está sob o governo do Senhor, o governo de Deus. E essa questão de você olhar para a sua existência, o propósito da vida, isso é algo que nós precisamos fazer e precisamos viver realmente com propósito, com sentido. Não simplesmente olhar as circunstâncias e pensar se a circunstância é boa ou ruim, mas para que tudo que nós fazemos? Para que gastar tempo com tudo que nós gastamos? E Salomão, que aquele que escreveu Eclesiastes, nós acreditamos pelos indícios que esse livro traz, apesar de não estar registrado o nome dele na sua autoria, nós cremos que é Salomão, principalmente por ele ser filho de Davi e que reinava sobre Jerusalém. Por esses indícios e outros nós podemos dizer, Salomão escreveu esse livro. E pensando na vida de Salomão, um homem muito sábio, o mais sábio que já existiu segundo a Bíblia, ou segundo até aquele tempo tem existido, ele teve muitas experiências das mais variadas possíveis, e eu acho que não é exagero dizer que Salomão foi um homem que experimentou todas as coisas na vida. Ele experimentou tudo, ele tinha tudo, não tinha nada que ele pensasse assim, isso eu não fiz ou isso eu nunca tive. Ele teve todas as experiências. E nós cremos que ele estava mais para o final da sua vida, mais para a fase onde ele já estava bem idoso quando ele escreveu Eclesiastes. E é um livro que nós precisamos olhar a sua mensagem como uma pessoa que está refletindo sobre a vida, sobre as coisas que são vividas por nós. E algo que nós vamos ver nesse texto de hoje é Salomão trazendo uma reflexão profunda sobre o tempo, que a gente vai ver em duas partes, dos versículos 1 ao 8, que aí é um poema. Nós vamos ver Salomão falando sobre o tempo, sobre a diversidade de todas as situações, sobre cada situação que nós vamos viver, há tempo para tudo. E na outra parte nós vamos ver como que isso se aplica, olhando da perspectiva de Deus, olhando para Deus para pensar sobre o tempo, e não só sobre as circunstâncias, ali nos versículos de 9 a 15. Salomão ele nos ensina claramente que o nosso tempo está nas mãos de Deus. Ele aprendeu essa lição com seu pai Davi, que no Salmo 31:15 diz ao Senhor: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Salomão tinha vivido muito próximo ao rei Davi, o seu pai, e visto algo que eu acho que impressionava ele, como que Davi, ele confiava no Senhor, apesar de todas as circunstâncias adversas que Davi vivenciou. Salomão podia ver em Davi um homem que confiava em Deus, que entendia que os seus dias estavam na mão do Senhor. E para ilustrar, Salomão aqui diz que há tempo para todas as coisas na vida. O que ele faz? Ele cita 14 pares de opostos nos versículos 2 a 8, apresentando ali um paralelismo hebraico que trata de questões positivas e negativas, negativas e positivas a respeito da vida. A palavra tempo é repetida 28 vezes quando ele começa a fazer esse paralelismo. E então, através desses exemplos, ele passa a mostrar que há tempo para tudo. Mas se nós formos sinceros, irmãos, por mais que você confie que o Senhor está no controle de todas as coisas, do governo do universo. Eu e você, nós temos dificuldade de aceitar que o tempo não está em nossas mãos, que não temos controle sobre todas as coisas e que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Muitas vezes nós não entendemos os tempos que nós vivemos, às vezes nem aceitamos, ficamos revoltados, ou queremos que um tempo passe mais rápido, ou um tempo gostoso passe devagar, mas nós precisamos, irmãos, discernir os momentos. É esse tema que eu queria meditar com vocês hoje. Nós precisamos
discernir os momentos, para que não apenas sobrevivamos, mas vivamos intensamente. Precisamos discernir os momentos. Em primeiro lugar, saber que Deus é o Senhor do tempo. Olhe lá para o versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. É interessante essa declaração inicial de Salomão, como ele começa a falar a respeito da vida, quando ele diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Apesar de não falar aqui que Deus está no controle de todas as coisas, fica subentendido que Deus é o Senhor do tempo, que Ele determina todas as coisas e muitas delas não há nenhuma participação minha e nem sua, nenhuma participação ativa nossa. No primeiro contraste de tempo, lemos há tempo de nascer e tempo de morrer. Quem de nós escolheu nascer? Por mais que seus pais tenham desejado que você nascesse, planejado o seu nascimento, eles não sabiam o dia exato que você nasceria. E quem sabe quando vai morrer? Talvez essa pergunta é a que gera mais ansiedade nas pessoas. Algumas pessoas acham que até se soubessem o dia da sua morte, elas viveriam menos ansiosas, mas eu penso que seria o contrário. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, o fim dos nossos dias, eu acho que nós viveríamos mais ansiosos e faríamos de tudo, talvez, para não morrer, para evitar a morte. Se ela não fosse natural, de velhice, se fosse trágica, com certeza nós ficaríamos ansiosos e tentaríamos evitar de qualquer maneira. Mas nós nascemos em um tempo determinado por Deus e morreremos também num tempo e no dia que o Senhor determinou. Essa lição Salomão também aprendeu com Davi, o seu pai, que no Salmo 139:16 diz assim ao Senhor: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quando nem eu e nem você existíamos, nossos dias, a quantidade dos nossos dias, sejam lá quanto for, se for grande ou se for curta, Deus já sabe. E aqui, irmãos, Davi, Salomão não está trazendo uma visão de fatalismo, que é aquela visão que pensa que Deus determinou todas as coisas, então não há nada para fazer, não há nada que nós possamos fazer, eu não preciso fazer nada, não tenho responsabilidade nenhuma, já que Deus determinou, então não vou fazer nada, porque já está tudo determinado. Isso se chama fatalismo e é isso que a palavra de Deus ensina. Davi também não está negando que temos responsabilidade sobre nossas escolhas e atos, mas ele reconhece que Deus é o Senhor dos seus dias. Salomão não sabe o que Deus vai determinar. Eu e você não sabemos o que Deus vai determinar. Mas Salomão sabe, Davi sabe que todas as coisas acontecem em um tempo determinado e cumprem um propósito debaixo do céu. E essa expressão é muito importante quando o Salomão fala isso, ele está falando a respeito das coisas terrenas, temporais. E quando ele começa a olhar só da perspectiva temporal das coisas terrenas, do horizontal, vamos dizer assim, ele chega à conclusão que tudo é vaidade. Porque ele experimentou de todas as coisas, ele experimentou todos os prazeres, ele teve quantas mulheres desejou, quanto de riqueza e sabedoria desejou, mas ele sabia que nessas coisas não encontrava uma conclusão. E ele chega à conclusão que, olhando nessa perspectiva, tudo é vaidade. E aqui em Eclesiastes 3:15, versículo que nós vemos um ciclo repetitivo das coisas. Porém, Salomão não trabalha só na perspectiva horizontal, mas ele trabalha na perspectiva vertical. E apesar de não usar a expressão acima do céu, nós podemos pensar assim: Salomão trata de coisas debaixo do céu e de coisas acima do céu, do que é eterno, do que é atemporal. Ele trata a respeito de Deus, dos seus propósitos eternos. Nós vamos falar disso mais à frente. Agora nós vamos falar do que está debaixo do céu. Salomão ele faz uma lista, ele faz uma série de tempos contrastantes que mostram como estamos sujeitos a todo tipo de coisas, mas que nenhuma delas sai do controle de Deus ou acontece sem propósito. Apesar de muitas dessas coisas parecerem estar no nosso controle, que estão sob o nosso domínio, todas elas também estão sujeitas ao Senhor do tempo.
Irmãos, discernir os momentos é uma arte. É aprendido com Deus em sua palavra durante a vida e com as experiências. Por isso Salomão escreveu que há tudo, um tempo certo. Nós precisamos discernir o tempo na dimensão que o tempo está acontecendo. O dia tem 24 horas. Muitas pessoas acham que o seu dia poderia ter mais algumas horas. 24 horas é pouco tempo para fazer tudo que a pessoa faz. Mas é o tempo que Deus definiu para o dia. 24 horas. É o que nós temos. E eu creio, irmãos, se nós achamos que as 24 horas que Deus nos deu, os 30 dias no mês, os 365 dias no ano, eles não são suficientes para nós fazermos o que temos que fazer, isso é um problema nosso. Não é um problema de Deus que fez um dia curto, um mês curto, um ano curto. Talvez seja falta de organização do tempo. Talvez seja a displicência que lidamos com o tempo. Talvez seja porque nós jogamos muito tempo fora. Não tem aquela expressão, vou ali jogar um pouco de conversa fora, eu vou jogar um tempo fora aqui, ficar sentado no sofá. Irmãos, nós precisamos ter as coisas mais bem definidas. O que nós vamos fazer? O tempo que nós vamos gastar, para não desperdiçar o tempo que Deus nos dá. É necessário estar sempre discernindo sobre os momentos. No dia, a hora de trabalhar e a hora de descansar. Tem hora para ficar ali sentado no sofá descansando. No mês, a gente precisa pensar qual que é o tempo de gastar e o tempo de guardar. A gente precisa gastar durante o mês, temos contas para pagar, temos responsabilidades, mas precisamos guardar também. No ano, em relação à agricultura, nós temos que pensar o momento de colher. Né? Às vezes você está com vontade daquela fruta, mas não é a estação que dá aquela fruta e não dá para você comprar, você não acha. Você tem que esperar, não é o tempo da colheita daquela fruta. Na vida, nós temos que refletir sobre o tempo de construir. Se você é mais jovem, você está pensando em construir muitas coisas, no sentido literal da palavra, talvez uma casa. Se você já está mais na fase idosa, você está pensando talvez só em manter o que você já construiu durante a vida. Nós precisamos discernir esses momentos, entender os momentos. Entender que vai ter tempos de guerras no mundo, mas há também o tempo de paz. E não precisamos ficar revoltados com Deus por causa de coisas que acontecem que não nos agradam. Há tempo para todas essas coisas debaixo do céu. Precisamos equilibrar as coisas, estudo, lazer, trabalho, descanso, economia e gasto, estar sozinho e junto. E dentre tantos outros desafios que nos aparecem no dia a dia. Irmãos, eu queria falar brevemente sobre uma questão de não fazer nada. Eu acho que há uma grande diferença, e tem alguns autores que concordam com o que eu vou dizer, que há uma grande diferença entre não fazer nada e o chamado ócio santo. Você não fazer nada simplesmente, isso daí talvez não é algo produtivo, não é algo que vai agregar alguma coisa. Mas você não fazer nada com um propósito, por exemplo, de descansar, com um propósito de ter um momento de descanso da mente, até um entretenimento, aí é válido. Mas não fazer nada, simplesmente não pensar porque você não está fazendo nada, aí esse é o grande problema. Nós podemos sim ter momentos de lazer, de descanso, mas não podemos viver uma vida sem fazer nada, sem produzir nada, sem olhar para as outras pessoas, sobre o contexto que nós vivemos, a necessidade do próximo. Se nós olharmos só para nós mesmos, eu preciso descansar, eu preciso disso, a gente nunca vai olhar para o nosso redor. Vai pensar só no nosso tempo, não no tempo do outro, só em aproveitar o tempo para nós. Como o Arthur trouxe na semana passada, a questão da sabedoria, né, que Salomão traz também em Provérbios, e Tiago também traz uma sabedoria muito prática no Novo Testamento. Nós entendemos que há muita coisa para aprender. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, nós precisamos dela para aprender a aproveitar o tempo e entender a agenda de Deus para nós. E não eu estabelecer a minha agenda e dizer para Deus, agora eu preciso fazer tudo isso, Deus, me ajuda. Não, nós precisamos entender a agenda de Deus para nós. Irmãos, é muito interessante a questão das fases, os tempos da vida.
quando a criança está chegando naquela fase da adolescência, ela quer logo ser adolescente, ela não quer mais ser criança, mas ainda ela é criança. O adolescente, quando ele vai avançando, chegando na sua juventude, próximo ali da fase adulta, ele não quer mais ser um adolescente, ele quer ser um jovem, ele quer ser adulto, fazer coisa de adulto. E aí, quando a gente chega na fase adulta, pensando na nossa idade, a gente vai ficando mais maduro, tem uma família, filhos, aí a gente começa a sentir falta, sentir saudade daquela época da escola, de quando era adolescente, até de quando era criança, quando não tinha tanta responsabilidade, quando a vida era só brincadeira, só alegria, sem preocupações. E aí a gente vai avançando as fases da vida e aí chega na fase idosa, de idade avançada, e aí a gente quer chegar nessa idade, as pessoas têm medo de ficar mais idosas porque acham que vão ficar muito limitadas. E aí a gente percebe que nós nunca estamos satisfeitos com o tempo que nós estamos vivendo. E na nossa cultura, nos tempos modernos, nós somos muito imediatistas, nós queremos agora, nós queremos se sentir bem o máximo possível agora, nesse momento. Não gostamos de esperar, mas nós precisamos muitas vezes esperar o tempo certo das coisas, discernir os momentos. Lembrar que Deus é o Senhor do tempo e aproveitar cada fase da vida sem avançar ou sem regredir, vivendo aquela nostalgia, como foi bom no passado e querendo trazer tudo de volta. Nós precisamos olhar para a realidade e pensar que nós precisamos entender os tempos agora. Algumas coisas em relação ao tempo são mais fáceis de aceitar, como o tempo de plantar e colher, arrancar o que se plantou, as estações do ano, elas determinam isso. E nós seguimos o fluxo natural dessas coisas. Também entendemos que há tempo para ficar calado, tempo para falar. Até mesmo aceitamos que em alguns momentos vamos chorar, em outros rir e até saltar de alegria. Talvez nunca entendemos bem o que era esse tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Mas com certeza aprendemos isso no ano de 2020, quando fomos obrigados a deixar de abraçar. Se lidamos bem com algumas questões relacionadas ao tempo, com outras não é tão simples assim. Há situações que nunca vão ser tranquilas de se lidar, como o tempo de perder. Ninguém gosta de perder nada. Tempo de morte, tempo de guerra e de ódio. Aqui Salomão não está discutindo a ética dessas coisas, se é correto ou não matar a guerra, mas está citando o que vai acontecer em algum momento da história, inevitavelmente. Algo que precisamos ter em mente, para não entrarmos em desespero em relação aos tempos, é que Deus é o Senhor do tempo, e apesar de não entendermos sempre o que Ele está fazendo, o que Ele está permitindo que aconteça, quais são seus propósitos em situações de dor e sofrimento, mesmo assim, sua soberania, nós aceitamos e seguimos em frente pela fé. Eu sei que nós temos muitos questionamentos. Por que tantas catástrofes, tragédias acontecem? Se Deus é bom e Ele é o Senhor do tempo, por quê? Tudo isso é consequência da queda, meus irmãos. Isso afeta toda a humanidade. E há na humanidade uma persistência no pecado e na rebelião contra Deus, que começou no Jardim do Éden. E mesmo que nós sejamos os mais otimistas e crentes possíveis, nós temos que ser realistas. Há tempo para tudo, para o que é bom e para o que é ruim. Há tempo para tudo. Não era assim antes do pecado. Antes do pecado não havia tempo para o que era ruim, só para o que era bom. Tudo era muito bom. Mas agora existe um. Nós precisamos discernir os momentos que Deus é o Senhor do tempo. Eu sei que muitos estão ansiosos pela vacina, coronavírus, a vacina que vai imunizar contra o Covid-19. Estão ansiosos para voltar ao normal, você não precisar talvez mais sair de máscara. Você está ansioso para voltar a cultuar, adorar o Senhor presencialmente, com toda a igreja, não só com uma parte da igreja. E pensando nisso, e às vezes até desenvolvendo uma ansiedade aguda, eu creio que muitas pessoas, no ano passado, como o Arthur trouxe muitas estatísticas, muitas pessoas começaram a sofrer de doenças emocionais, depressão,
uma amargura que às vezes não vai embora, que mude essa situação. Mas mais uma vez, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor do tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo que a vacina vai vir, há o tempo que nós vamos estar reunidos de forma segura, tranquila, todos podendo nos abraçar e desfrutar dessa comunhão tão gostosa. Mas se esse ainda não é o tempo, nós precisamos confiar em Deus. Por que nós, crentes, estamos ansiosos? Se Deus é o Senhor do tempo. É claro que por causa do pecado, por mais que confiemos em Deus, em algum momento nós ficaremos ansiosos. É inevitável, principalmente quando nossa família, as pessoas que nós amamos estiverem sendo afetados por essas coisas. Nós estamos sendo afetados por essa falta de contato. Talvez algum familiar, amigo seu, irmão, tenha ficado doente nessa época e você não pôde ver, não pôde visitar. Isso causa muita dor. Talvez você esteja vivendo hoje o tempo de chorar, o tempo de luto, e se perguntando por quê? Por que isso está acontecendo comigo, com a minha família agora? E a resposta é que há tempo para tudo. Para tudo há um propósito. E de alguma forma misteriosa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós confiamos nisso. Por mais que não entendamos, nós confiamos na palavra de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Tudo. A principal pergunta que temos que nos fazer é se estamos servindo o Senhor do tempo ou a nós mesmos. Se estivermos servindo a nós mesmos, seremos escravos do tempo. Ele dominará nossas vidas e não teremos paz. A ansiedade vai nos dominar, insegurança, medo, e isso vai gerar uma perda de tempo. Desperdício da vida. Porque quando nós vivemos ansiosos, inseguros, com medo, nós ficamos travados e às vezes não fazemos nada. E aí ficamos naquela questão do tempo de não fazer nada. Não do ócio santo, mas não fazemos nada, ficamos travados. E às vezes até nossa fé é abalada com isso. Se Deus é o Senhor do tempo e nós somos servos de Deus, então não precisamos viver como se fôssemos escravos do tempo, correndo atrás do vento. Nós não somos escravos do tempo. Quando cremos que Deus é o Senhor do tempo e confiamos em sua soberania, não deixamos o tempo nos escravizar. Nós não somos escravos do tempo. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. O verso 9 diz: que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A questão que Salomão levanta no versículo 9 é a mesma do início do livro. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Muitos veem nessa colocação uma perspectiva de Salomão negativa a respeito do trabalho e da vida, que aparentemente mostra que nós somos escravos do tempo, mas na verdade ela pode ser positiva, porque se nós olharmos que toda a vida se desdobra sob a determinação da providência de Deus, e isso é bom, tudo que Deus providencia é bom, então nós precisamos entender que até mesmo o trabalho, que é a fadiga, que traz cansaço, é algo bom. Vamos olhar nessa perspectiva. Hoje você está trabalhando. Você, por mais cansado que esteja, o seu trabalho canse, traga muita dor, traga talvez um trabalho que exija mais do físico, você já esteja pensando na aposentadoria. Mas eu creio que muitos hoje têm inveja do seu trabalho, porque estão desempregados, porque estão lutando para trazer algo para dentro de casa, mas estão sem trabalho algum. Então nós precisamos olhar o nosso tempo, a forma que nós gastamos com o trabalho, por exemplo, ele é desgastante, ele é cansativo, mas é uma bênção de Deus, é providência do Senhor, que nós tivéssemos um trabalho e nós pudéssemos sustentar nossa família nesse trabalho. Quando o nosso trabalho é para a glória de Deus, e qualquer trabalho digno glorifica o Senhor, o tempo não é mais torturador. Não somos escravos do tempo. Né? Aqueles que entraram no ENTA, né, no 40, 50 da vida, já começam a pensar na aposentadoria. Né? Às vezes está com 40 anos, falta uma longa jornada e já está pensando, quero me aposentar, descansar. Meu irmão, minha irmã,
Tudo tem o seu tempo certo. Não precisa ficar ansioso para sua aposentadoria. Um dia ela vai chegar, se Deus assim o permitir. O que você tem que pensar hoje é se o que você faz no seu trabalho está glorificando ao Senhor. Se o seu testemunho no trabalho é um testemunho de um cristão que busca glorificar ao Senhor. No versículo 11 ele diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E é muito interessante Salomão ter usado essa palavra, formoso. Na Bíblia ela é empregada para falar da aparência de uma pessoa. O que ele quer dizer aqui é que em vez dos tempos baixo do sol serem feios, motivos de desespero, são fonte de alegria. Porque foram determinados junto com o que ele fez formosamente. Todas as coisas que Deus fez, ele fez belo e bonito e perfeito. Nada do que Deus fez é feio ou aleatório. Tudo tem o seu propósito, mesmo que seja difícil de entender. Versículos 12 e 13 é abandonado aquele tom do início do livro, que parecia meio pessimista em relação à vida, dizendo que tudo era vaidade, e agora entrando num tom mais positivo. Salomão diz que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Ele reconhece que comer, beber, desfrutar do que se conseguiu através do trabalho é dom de Deus. Essas coisas comuns do dia a dia são dom de Deus. Se você tem um trabalho, tem o que comer e o que beber, é dádiva de Deus. Como o Tiago diz, tudo que vem de bom, vem do céu, vem de Deus, e é bom. Muitas vezes nós fazemos uma separação da vida que não encontramos na palavra de Deus. Achamos que o que está acima do céu é sagrado, acima do sol é sagrado, aquilo é espiritual, religioso, mas o que está debaixo do céu, às vezes achamos que não é. Aquilo que é terreno, como o trabalho, o salário que recebemos e desfrutamos, Salomão diz que é dom de Deus. Nosso trabalho nas famílias são sagrados, se são consagrados a Deus. As pessoas que não consagram a sua família a Deus são escravas do tempo, são escravas do trabalho, daquele desejo de promoção, mais dinheiro, e nesse desejo que nunca é saciado, de sempre querer mais. As pessoas estão gastando muito tempo no trabalho e pouco tempo para a família. E o resultado disso são famílias detonadas. Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos correndo, muitas vezes, correndo para onde? Com que propósito? Correndo para quê? Por quê? Refletindo sobre isso, eu lembrei de um filme da década de 90, o Forrest Gump. É interessante nesse filme que tem um período lá no filme em que o personagem principal, interpretado pelo Tom Hanks, ele começa a correr. Ele começa a correr, e aí ele não para de correr. E aí isso chama atenção, porque as pessoas começam a olhar para esse homem que começa a correr todos os Estados Unidos, e ele não para de correr. Ele correu mais de 3 anos, direto assim. Claro que ele parava, se alimentava, tomava água, mas ele não voltou para casa, ele não fazia mais nada além de correr. E as pessoas iam entrevistar ele da televisão, correndo, qual que é o propósito? É pela paz mundial? É para a luta contra o racismo, contra a pobreza? E ele falou, não, eu simplesmente estou correndo, sem propósito nenhum, só sair para correr. Irmãos, nós não somos servos de Deus. Ninguém está correndo atrás de Deus sem propósito algum. Mas nós servimos ao Senhor do tempo que tem propósito em tudo. No versículo 14, Salomão diz que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E Deus faz isso para que as pessoas o temam. Aquele que tem o domínio de toda a criação, de todos os tempos e eras, ele deve ser temido. Deus é eterno. Não está preso ao tempo e espaço, o que ele determinou assim será. Diante disso, nós temos 2 opções: temer, servi-lo, ou odiá-lo por não aceitar o seu governo e ser escravo do tempo, vivendo a correr atrás do vento. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é, o Senhor do tempo, e reconhecer quem nós somos, servos do Senhor e não do tempo. Não queremos controlar os tempos e épocas, nem tentamos isso, porque sabemos quem está no controle de tudo, e Ele faz isso de forma perfeita, segundo
o seu bom propósito. A parte B do versículo 11 é a chave para aproveitar bem o tempo e viver a vida ao máximo. Temendo a Deus e não ao tempo. Servindo o Senhor do tempo e não mais sendo escravo do implacável tempo. Diz assim o verso 11: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que ele fez desde o princípio até o fim. Dizem que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus, mas na verdade o nosso coração ele tem um senso de eternidade, um senso até da divindade, olhando para as coisas criadas, como Paulo trabalha lá no capítulo 1 de Romanos. O ser humano tem um desejo por algo a mais, algo além do que é visto debaixo do sol, que só pode ser encontrado e saciado por Deus em Jesus Cristo. Jesus, ele nos livra da prisão temporal, do medo das situações adversas, do medo das tempestades mais fortes que vêm sobre nós. Ele vem e nos dá uma nova vida, uma nova esperança, um novo tempo. Ou acredito que os crentes são escravos da religião, porque não podem fazer nada mais depois que se convertem. Mas é exatamente o contrário, meus irmãos. Nós podemos fazer todas as coisas, mas nós passamos a ter prazer naquelas coisas que agradam a Deus e não ao nosso coração pecaminoso e enganoso. Por mais que às vezes ainda nós pecamos, nós não podemos dizer, como Arthur leu, que nós não temos pecado, mas nós não amamos o pecado. Amamos a Deus e fazer a sua vontade. Essa é a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E quando Jesus ele morre na cruz em nosso lugar pelos nossos pecados, ele nos liberta do tempo, de sermos refém do tempo e do nosso próprio desejo. Por isso nós não aproveitamos mais a vida da mesma forma. Nós não gastamos o tempo como gastávamos antes. A eternidade em nosso coração não é mais algo lá no fundo, uma ideia, um sentimento, mas é uma realidade que se concretiza quando entendemos o propósito da morte de Cristo e a sua ressurreição. Jesus morreu por nossos pecados para não sermos escravos do tempo, debaixo do sol. Citou para nos mostrar que a vida além do sol, além da morte, a vida eterna em Cristo. E aqui, debaixo do sol, ele prometeu que não precisamos ficar ansiosos, pois ele está com a gente até o fim dos tempos, quando vai voltar buscar a sua igreja. Existe um ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Mas esse ditado não é verdadeiro. Deus não tarda, Deus não demora, Ele faz tudo no tempo certo. Alguns pensam que a promessa da parousia, o retorno visível de Jesus nos céus, está demorando a se cumprir. E isso não é de hoje. Na época dos apóstolos, muitos já pensavam isso. Em 2 Pedro 3:9, o apóstolo diz que o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Cristo não voltou ainda, meus irmãos, é porque não é o tempo. Há um propósito, e o propósito é a salvação de mais pessoas. Assim como Ele salvou um dia, Ele quer salvar muitos outros ainda. E você é o instrumento que Deus escolhe para salvar os perdidos. Enquanto estamos aproveitando nosso tempo hoje, cultuando o Senhor, conhecendo mais a Deus, muitas pessoas estão desperdiçando sua vida, o seu tempo, ainda são escravas do pecado e do tempo, cultuam a si mesmas e caminham para a morte eterna. Como você está aproveitando o seu tempo? Seu tempo serve aos propósitos de Deus? Os dias são maus, meus irmãos, e precisamos remir o tempo, aproveitar bem o tempo, como o apóstolo Paulo diz. Precisamos aproveitar bem cada segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Precisamos aproveitar bem o tempo que Deus nos deu. É sagrado. Em 1 Pedro 5,7, o apóstolo diz que lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Deus cuida de nós, como o Arthur falou aqui na liturgia. Não há motivo para ficarmos ansiosos, preocupados. Não precisamos gastar tempo ficando preocupado e ansioso com o tempo das coisas, mas devemos usar nosso tempo buscando a glória de Deus
e o cumprimento de seus propósitos através da missão de salvação dos perdidos. Que você possa aproveitar bem o tempo em 2021. Por mais obscuro que seja lá na frente, você não consiga ver muitas vezes, talvez você está ainda no... você está vivendo um momento muito ruim, muito difícil. Você pode confiar, pela fé, que a luz não está lá no fim do túnel, não está lá no fim da pandemia, não está lá quando a vacina chegar, mas a luz é Jesus Cristo. E Ele quer iluminar a sua vida e usar a sua vida para iluminar a vida de outros, para que possam ser salvos e viver Ele tanto que nós tantos aguardamos e confiamos que vai se cumprir no tempo exato, no tempo certo, o tempo de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós primeiramente queremos pedir perdão por nós não entendermos o tempo, as coisas que nós vivemos, as épocas, por nós desejarmos ou até retroceder. Nós pedimos perdão por não alegrarmos com o tempo que o Senhor nos deu, com o tempo que o Senhor proporciona agora. Pai, louvado e glorificado seja o nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a viver um novo tempo, uma nova vida, uma vida com propósito. Pai, obrigado porque o Senhor não só nos salva, mas também nos dá a missão de, através do Evangelho poderoso de Cristo, levarmos salvação no tempo oportuno, o tempo agora. Pai, usa a tua igreja, o teu povo, para ser instrumento de bênção, para ser instrumento de paz, para levar luz àqueles que estão vivendo nas trevas. E também traga ao nosso coração a paz que excede todo entendimento e renova a nossa esperança e a nossa fé, que sim, nós ficamos abalados com o ano passado e com o que estamos vivendo, mas nós não vamos olhar para as circunstâncias, queremos olhar para o Senhor e continuar confiando que o Senhor é soberano e Senhor do tempo, Senhor sobre todas as coisas. Pai, obrigado por este culto, abençoa a vida de cada irmão e irmã, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenham todos uma ótima semana.